E a paz do Senhor, meus queridos, hoje estamos aqui fazendo essa gravação, esse vídeo para enviar para o nosso canal. Você que está aí ouvindo esta palavra, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Esse canal ele tem um fim exclusivo de transmitir e anunciar a palavra de Deus. Não tem fins lucrativos. E nós queremos, desta feita, trazer uma palavra que está no Salmo 133, que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desceu sobre a barba de Arão, que desce sobre a gola das suas vestes. Como o orvalho, de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque o Senhor ordenou a bênção, a vida para sempre. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, estamos findando o ano de 2019 e por que não dizer que é uma satisfação poder viver em paz, poder viver com harmonia, com união. Isso é muito importante para o povo de Deus, e não só para o povo de Deus, mas para todas as pessoas. O Salmo 133, ele é um cântico dos degraus, né? Também chamado de cântico de ascensão, que significa que quando os peregrinos subiam ao monte Sião, cantavam este salmo juntos. Uma das razões pelas quais Deus escolheu um lugar para a adoração foi para preservar a unidade da nação. O pecado de Jeroboão na adoração do bezerro quebrou a unidade da adoração que Jerusalém preservava. Davi, ele tinha consciência da unidade nacional das tribos de Israel. O povo não poderia ser abençoado na divisão por dois motivos: sem um rei não haveria vitória e paz, e sem um sacerdote que ministrasse a todo o povo, eles não teriam condições de se aproximar de Deus. Então, é importante que o povo viva em unidade, né? É importante que o povo tenha uma mesma direção bíblica. Louvado seja o nome do Senhor, porque sem essa direção, né, de Deus, por meio do sacerdote, do pastor, fica um povo dividido, fica um povo separado, e sem unidade não pode haver bênção, não pode haver vitória, porque a Bíblia diz que um cordão de 3 dobras, ele é mais difícil de se quebrar. Então, Davi, ele sabia da bênção de viver em união. Davi, ele tinha visto bastante desunião em seu tempo, e ele sabia que quando a nação se unisse, seria algo maravilhoso. No versículo 1, Davi diz, né, a unidade é boa e agradável. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A palavra hebraica, né, para agradável é usada de vários modos, como para mostrar a harmonia da música, para mostrar um campo de trigo e para mostrar a doçura do mel. A unidade é tão doce como o mel, ou tão harmoniosa como o cântico cantado. Louvado seja o nome do Senhor. Davi, ele dá 2 ilustrações para descrever a bem-aventurança da unidade. Primeiro, ele compara a união ao óleo precioso. O óleo santo, ele continha mirra, ele continha canela, junto perfumado e acácia, né? Junco perfumado e acácia, digo. Então, quando o sumo sacerdote chegava,
ele podia sentir sua fragrância do óleo. Essa fragrância, meus irmãos, não era ofensiva para ninguém. É desse modo que deve ser a nossa comunhão com o povo de Deus. Não deve ser ofensiva para ninguém. Devemos nos amar, devemos estar unidos. Louvado seja o nome do Senhor. Que neste ano nós possamos mudar algumas coisas que têm sido nocivas para a obra de Deus, para o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque a unidade é importante no meio do povo de Deus. Só temos a ganhar, nós só temos a receber através da união, da unidade. Louvado seja o nome do Senhor. É desse modo que deve ser a nossa comunhão, é desse modo que deve ser a nossa união. Louvado seja o nome do Senhor. Quando os cristãos convivem juntos, em unidade, exalamos essa fragrância suave, né? Lá em 2 Coríntios, capítulo de número 2 e o versículo de número 15, a palavra do Senhor, ela nos diz: porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Louvado seja Deus. Meus amados, o cristão exala o bom cheiro de Cristo. A união fraternal, ela é comparada ao óleo sagrado, que era utilizado na unção dos sacerdotes e dos utensílios da tenda da congregação. A utilidade do óleo. O óleo era usado na alimentação, para pôr nas feridas, para passar no corpo, como perfume, para iluminação, para ungir os doentes, os profetas, sacerdotes e reis. No versículo 2 que nós lemos aqui, a palavra do Senhor nos diz: é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce sobre a orla das suas vestes. Arão foi chamado e colocado como sumo sacerdote. O sacerdote era consagrado, derramando-se o óleo, né, em abundância sobre a cabeça, que acabava descendo sobre a barba e sobre as vestes. A barba crescida era sinal de dignidade, de honra, de decência, né? Na cultura judaica, é claro. O óleo da unção, que após ser derramado sobre o sacerdote, abrangia o seu corpo e suas vestes representa a unção completa. Somente a bênção do Senhor torna o homem pleno. O óleo representa o Espírito de Deus. Sabemos que a unidade do povo de Deus, ela se dá debaixo da obra e do poder do Espírito Santo. Lá em 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 9 e 10, a palavra do Senhor diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes. Louvado seja Deus, daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós antes vivíamos em trevas, antes vivíamos fora da graça de Deus, fora da misericórdia de Deus, mas alcançamos essa misericórdia por causa do abundante amor de Deus para conosco, em que deu seu próprio Filho por nós. Davi, ele compara, meus amados irmãos, a união ao orvalho de Hermon. A palavra, a Palestina, meus irmãos, ela estava próxima ao mar Mediterrâneo. Sempre tem uma grande percentagem de vapor de água. O Monte Hermon, que tinha uma altitude de 2.614 metros, e o seu pico fica totalmente coberto de neve. Depois do pôr do sol, com o frio do Monte Hermon, a unidade é condensada em orvalho. Se não fosse pelo orvalho, louvado seja Deus, no verão, toda a vegetação pereceria.
o orvalho proveniente do Monte Hermon acabava por contemplar todos os montes em redor, característica que tornou possível o salmista utilizá-lo como comparativo à união, assim como os densos orvalhos da Palestina refrescam e revigoram a vida das plantas. Do mesmo modo, a bênção da unidade desce sobre a igreja, aonde as virtudes espirituais podem se desenvolver e florescer na vida do povo de Deus. Assim deve ser toda a unidade total, sem levar em conta o poder das pessoas, sem seus bens materiais, mas amando todos os cristãos, sem se importar qual posição ele se encontra na vida. Quando o crente convive em unidade, Deus abençoa esse relacionamento. Na oração sacerdotal, Jesus pedia ao Pai para que vivessem em união, em unidade. Louvado seja o nome do Senhor. Em João 17, 22 e 23, a palavra do Senhor nos diz: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a unidade, meus irmãos, real não pode ser conseguida por esforço pessoal. Ela acontece por sermos cristãos. A unidade acontece pelo caráter que passamos a ter. O cristão deve se empenhar para manter a comunhão com seu irmão. Em Romanos 12 e o versículo 18, a Bíblia diz: se for possível, quando estiveres em vós, tende paz com todos os homens. Naquilo que você puder fazer, a comunhão é a paz com os irmãos, que deve ser buscada para chegarmos ao céu. Em Hebreus 12:14, a palavra do Senhor diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A nossa comunhão e a unidade é essencial para chegarmos ao céu. Se não tivermos comunhão, se não tivermos unidade, não vamos chegar lá no céu. Louvado seja o nome do Senhor. O que leva o crente à comunhão com seus irmãos é o amor. Louvado seja o nome do Senhor. É a unidade, glórias a Deus, derramada no coração. A graça de Deus, a presença de Deus nos leva à plena comunhão entre os irmãos. Por isso, para encerrar, meus irmãos, nesta manhã, eu quero deixar o versículo de número 3, verso 14 e 15, que diz: e sobre tudo isto revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domina em vossos corações e sedes agradecidos. Louvado seja o nome do Senhor. Fique com esta palavra, meu querido irmão, nesta manhã, e que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida nesse ano de 2020, que você possa, louvado seja o nome do Senhor, andar em união, andar em unidade, andar em amor. Louvado seja Deus, porque só assim poderemos progredir, só assim poderemos prosseguir, porque a bênção de Deus, ela vem sobre a vida daqueles que estão com amor no coração, com paz no coração, louvado seja Deus, e unidos, porque é através da união que nós podemos progredir, que nós podemos prosperar, porque a Bíblia diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Como no versículo 3 está dizendo, louvado seja o nome do Senhor. Ali o Senhor ordenou a bênção e a vida para sempre. Através da união, através do vínculo, o amor, que é o vínculo da perfeição, nós seremos abençoados por Deus, e que neste ano de 2020 você possa amar mais, que você possa ser mais abençoado, mais próspero,
ser mais amigo, estar junto do seu pastor, junto da igreja, participando da obra do Senhor e não dando ouvidos a nenhuma outra voz que venha lhe tirar do caminho de Deus, do caminho da comunhão com Deus, com a igreja, e assim seja abençoado. Em nome de Jesus. Amém.